Já reparou como existem dias em que parece que tudo conspira contra você? O corpo cansado, a mente cheia de preocupações e o coração apertado. Nessas horas, é comum sentir que a solidão e a dor estão no controle. Mas existe uma verdade escondida nesse salmo que pode virar a chave da sua vida. E eu vou te mostrar hoje como o socorro que você tanto procura já está mais perto do que imagina. O Salmo 121 não é apenas um texto bonito. É um manual de sobrevivência para quem está atravessando tempos difíceis. Ele fala de fé prática, de confiança real e de proteção constante. E, acima de tudo, lembra que existe um Deus que não cochila, que não te abandona e que é o teu socorro em qualquer adversidade. Imagine ter essa esperança renovada dentro de você hoje. Se você está precisando de forças para continuar, esse conteúdo é para você. Talvez já tenha buscado em todos os lugares e não encontrou respostas. Mas agora é hora de levantar os olhos e descobrir quem realmente sustenta a tua caminhada. E atenção, não é sobre religião, é sobre vida real. Sobre experimentar a paz que só Deus pode dar. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai encontrar aqui. E quero lançar um desafio. Escreve nos comentários uma palavra de fé como um compromisso público. Pode ser amém, um coração ou até Deus, eu te amo. Esse gesto simples é como declarar diante de todos que você escolhe confiar. Vamos juntos espalhar esperança e mostrar que ainda há socorro para quem crê. Quem nunca passou por aquele momento em que a solidão parece gritar mais alto do que qualquer voz? É como estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se invisível. A dor humana nesses instantes não se explica apenas com palavras. Ela aperta o peito, tira o sono e nos faz questionar se vale a pena continuar. Nessas horas, muitos perdem a confiança até em si mesmos. O coração pede socorro, mas o eco do vazio responde com silêncio. Essa experiência é comum, ainda que poucos tenham coragem de admitir. A verdade é que a dor emocional dói tanto quanto a física. E às vezes, até mais. Quantas vezes alguém já sorriu em público, mas por dentro estava em pedaços? A vida, com suas surpresas, coloca diante de nós perdas, frustrações e medos que roubam a esperança. E mesmo quando tentamos disfarçar, o olhar denuncia. Parece que o mundo segue no ritmo normal, mas dentro de nós há uma tempestade pedindo proteção. É nessa tensão que o clamor por socorro surge naturalmente. Muitas pessoas, ao enfrentar crises, preferem se isolar, acreditando que assim vão poupar os outros de suas dores. Mas no fundo, o que precisam é exatamente do contrário, de apoio, de fé compartilhada, de alguém que segure sua mão. O isolamento só aumenta a sensação de abandono e mina a confiança no futuro. É um ciclo difícil de quebrar, porque a mente insiste em repetir que ninguém entende. Essa espiral de solidão consome energia e esfria a esperança de dias melhores. Já percebeu como, em momentos de dor, até pequenas coisas se tornam gigantes? Uma palavra mal colocada pesa como um fardo enorme. Um silêncio inesperado parece um abandono definitivo. Quando estamos fragilizados, tudo se amplifica. A solidão nesse contexto não é apenas estar sozinho, mas sentir-se sem proteção, como se não houvesse ninguém disposto a ouvir. É aí que a alma clama por socorro, ainda que muitas vezes em silêncio, na tentativa de não parecer fraca. A dor humana também é universal. Ricos ou pobres, jovens ou idosos, todos enfrentam batalhas internas. O detalhe é que cada um carrega a sua de forma diferente. Uns escondem atrás de piadas, outros mergulham no trabalho, enquanto alguns se afogam em lembranças. Mas por trás de todas essas máscaras, existe um coração que anseia por esperança. É justamente nessa fraqueza que surge a necessidade de encontrar algo ou alguém em quem depositar confiança real.
É curioso como, nesses momentos de solidão, buscamos respostas em todo tipo de lugar. Músicas, livros, redes sociais, conselhos rápidos. Alguns até correm para obras clássicas de autoajuda, como Quem Pensa Enriquece, tentando encontrar ali uma fagulha de motivação. Outros preferem diários de oração, como os Salmos, que falam diretamente à alma. Mas, no fundo, o que todos procuram é o mesmo. Um sinal de socorro, uma proteção invisível que devolva a fé no amanhã. Seja qual for o caminho, ninguém consegue viver muito tempo sem esperança. A solidão e a dor podem até ser companheiras temporárias, mas não foram feitas para durar eternamente. Dentro de cada pessoa existe um desejo de ser visto, acolhido e protegido. Quando esse desejo não encontra resposta, a vida perde o brilho. Mas mesmo em meio ao silêncio mais pesado, ainda resta uma pergunta que ecoa: de onde virá o socorro? E essa pergunta nos leva ao próximo ponto. Essa pergunta atravessa séculos e ainda hoje ecoa no coração de muita gente. O salmista não fala de algo distante, mas de uma inquietação que todos carregamos em momentos de crise. Para onde olhar quando tudo desmorona? De onde me vem o socorro? Não é apenas uma frase poética, é um grito da alma que busca confiança. É como quando você acorda de madrugada sem paz, tentando achar uma saída que ainda não existe. Esse clamor é universal, não tem idade, classe social ou religião. Quantas vezes você mesmo já se fez essa pergunta? Talvez em meio a uma doença, a uma dívida que parece não ter fim, ou a um relacionamento despedaçado. A mente corre atrás de soluções, mas os recursos humanos parecem limitados. É aí que a esperança vacila e o coração procura um ponto de apoio. A pergunta do salmista não é um sinal de fraqueza, mas de humanidade. Quem nunca pediu socorro em oração ou até em silêncio profundo, sem saber se alguém realmente escutava? O poder dessa pergunta está na sinceridade. Não é ensaiada, não é decorada, é fruto de dor real. Quando o salmista abre o coração, ele dá voz a todos que enfrentam situações parecidas. É como se dissesse: eu também não tenho todas as respostas, mas não vou fingir que está tudo bem. Esse reconhecimento é um passo de fé, porque admitir a necessidade de socorro exige coragem. A verdade é que só quem já enfrentou noites escuras entende a força desse clamor. Talvez hoje você também esteja nesse ponto, sem conseguir enxergar saída. Os amigos aconselham, a família tenta animar, mas nada parece suficiente. É nesse cenário que a pergunta se repete: de onde me vem o socorro? E curiosamente, só o fato de fazer a pergunta já abre um espaço para a fé. Significa que o coração ainda não desistiu totalmente, que no fundo ainda existe esperança de que a resposta venha de algum lugar, mesmo que pareça distante. Essa pergunta também revela algo profundo. Todos nós precisamos de proteção maior do que podemos oferecer a nós mesmos. Por mais inteligentes, fortes ou preparados que sejamos, sempre chega o momento em que as forças falham. E é nesse instante que a confiança precisa ser direcionada a algo além do palpável. O salmista mostra que a busca por socorro não é vergonha, mas parte da condição humana. É um convite a olhar para cima quando tudo embaixo falha. Em tempos modernos, essa pergunta continua atual. Quem nunca se sentiu perdido em meio às pressões do trabalho, às notícias de tragédias ou à insegurança nas ruas? A tecnologia pode trazer distração, mas não resolve os dilemas do coração. O vazio da alma não se preenche com likes ou seguidores. E quando as crises batem à porta, a pergunta antiga renasce com toda a força. Afinal, de onde vem o socorro que realmente sustenta a vida? Essa inquietação prepara o terreno para a revelação seguinte. O salmista não deixa a pergunta sem resposta, mas antes de revelar, ele nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas de confiança. Onde temos depositado nossa esperança? Será que temos buscado socorro apenas em apoios humanos que falham?
Ou será que estamos prontos para olhar mais alto? A resposta do salmista está a caminho, mas só quem se faz a pergunta pode valorizá-la de verdade. Quando tudo está bem, é fácil acreditar que temos pessoas e recursos suficientes para nos sustentar. Mas basta uma crise inesperada para percebermos a fragilidade dos apoios humanos. Amigos que antes eram presentes se tornam distantes. Conselhos que pareciam sábios já não se aplicam e até a família pode não entender o que sentimos. Não é que não se importem, mas a verdade é que todos são limitados. É nessa hora que a confiança em pessoas vacila e o coração volta a clamar por socorro. Muitas vezes buscamos apoio no dinheiro, achando que ele trará segurança. Porém, quem já enfrentou um problema de saúde grave sabe que nem toda riqueza resolve. Outras vezes, confiamos em cargos, diplomas ou relacionamentos como se fossem garantias de proteção. Mas quando a vida treme, essas bases revelam sua instabilidade. É como construir uma casa sobre areia, bonita por fora, mas incapaz de suportar a tempestade. A esperança depositada em apoios frágeis acaba se transformando em frustração. Você já percebeu como até os melhores amigos têm limites? Eles podem ouvir, aconselhar e até ajudar financeiramente, mas não conseguem estar disponíveis o tempo todo. Cada pessoa também carrega suas próprias batalhas, e isso restringe o quanto pode oferecer. Essa constatação não deve gerar mágoa, mas compreensão. O socorro humano é real, mas parcial. Se depositamos toda a nossa fé em braços frágeis, cedo ou tarde ficaremos sem chão. A fragilidade dos apoios humanos também aparece no tempo. Hoje alguém promete estar ao nosso lado para sempre, mas amanhã pode partir, seja por mudança, por escolhas ou pela própria morte. Essa realidade dura nos mostra que não podemos basear nossa confiança em algo tão instável. A esperança precisa estar firmada em algo que não envelhece, não falha e não se limita às circunstâncias. Caso contrário, viveremos em constante insegurança, sempre esperando o próximo tropeço. Não é errado buscar apoio humano. Afinal, fomos criados para viver em comunidade. O problema surge quando esperamos dessas pessoas aquilo que só o divino pode oferecer. É como tentar encher um copo furado. Por mais que você insista, ele nunca vai ficar cheio. Assim também é a busca por socorro em fontes frágeis. Elas podem dar alívio momentâneo, mas não sustentam a longo prazo. Só quando reconhecemos essa limitação é que abrimos espaço para uma confiança maior. Essa fragilidade também se manifesta nas instituições. Governos, empresas e até organizações religiosas, por mais bem intencionados que sejam, têm limites. Crises econômicas, corrupção ou simplesmente erros humanos podem derrubar estruturas que pareciam inabaláveis. Quando isso acontece, percebemos o quanto a fé depositada em sistemas terrenos é frágil. Mais cedo ou mais tarde, todos esses apoios vacilam, deixando clara a necessidade de um socorro superior, capaz de trazer esperança verdadeira. Por fim, reconhecer a fragilidade dos apoios humanos não é desistir das pessoas, mas entender seu lugar. O salmista não despreza relacionamentos, mas mostra que o verdadeiro socorro não pode vir apenas deles. Essa consciência liberta, porque nos impede de exigir do outro o que ele não pode dar, e ao mesmo tempo abre espaço para enxergar onde está a fonte de confiança e proteção que jamais falha. É essa resposta que começamos a descobrir no próximo passo. Depois de expor a pergunta que ecoa no coração humano, o salmista apresenta a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa declaração muda tudo. Ele não se apoia em circunstâncias, pessoas ou riquezas, mas no Criador de todas as coisas. É como alguém que, em meio à tempestade, descobre que não está sozinho no barco. A fé gera confiança, e a confiança abre espaço para uma esperança firme, que não depende das condições externas.
Esse socorro é diferente de qualquer outro porque não tem prazo de validade. Enquanto os apoios humanos vacilam, o Senhor permanece o mesmo. Ele é fiel, não se ausenta e não muda de opinião com o passar do tempo. Quando a alma clama por proteção, encontra no Senhor não apenas um ouvido atento, mas mãos estendidas. É como aquele amigo que não só escuta, mas levanta você do chão e caminha ao seu lado. Esse é o socorro que renova a esperança. É importante notar que o salmista fala do Senhor como Criador. Isso amplia nossa visão. Se Ele criou o céu e a terra, será que não pode cuidar dos detalhes da nossa vida? Muitas vezes ficamos presos ao imediatismo dos problemas e esquecemos que o mesmo Deus que organiza o universo está atento à nossa dor. É como se o autor da vida parasse para ouvir o nosso clamor de socorro. Essa consciência traz confiança para enfrentar qualquer adversidade. Esse socorro também é pessoal. O Senhor não age de forma genérica, como se todos fossem apenas números. Ele conhece cada lágrima, cada luta e cada oração silenciosa. Quando nos sentimos sozinhos, essa certeza é como um abraço invisível. A fé em um Deus tão próximo transforma a solidão em companhia, a angústia em força e a incerteza em esperança. Não é à toa que o salmista declara com convicção: "O meu socorro vem dele." Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que encontraram livramento em situações impossíveis? Testemunhos de acidentes evitados, doenças revertidas ou até provisões inesperadas. São lembranças de que o socorro do Senhor não é apenas teórico, mas real. Claro que nem sempre acontece da forma que imaginamos, mas isso não significa ausência. Pelo contrário, significa que Ele enxerga além e age com sabedoria. A confiança cresce quando lembramos dessas experiências. Esse socorro divino também nos ensina algo. Não precisamos carregar tudo sozinhos. É um erro comum tentar ser forte o tempo inteiro, mas isso apenas esgota as forças. Quando entregamos as preocupações ao Senhor, a vida ganha leveza. É como dividir o peso de uma mala enorme com alguém que tem muito mais força. Ele não promete ausência de lutas, mas oferece companhia constante e proteção fiel. Isso é o que gera esperança em meio ao caos. O mais impressionante é que esse socorro está sempre disponível. Não exige senha, dinheiro ou posição social. Basta levantar os olhos e confiar. Essa acessibilidade é um convite diário para abandonar a ansiedade e descansar. Enquanto os apoios humanos pedem provas e condições, o Senhor estende a mão gratuitamente. O salmista descobriu essa verdade e nos convida a experimentar também. Afinal, se o Criador dos céus e da terra está do nosso lado, por que temer? O salmista vai além ao afirmar que Deus não apenas socorre, mas protege de forma contínua. Ele diz que o Senhor não dormita nem dorme. Essa imagem é poderosa. Enquanto todos ao nosso redor precisam descansar, Deus está sempre desperto, atento e vigilante. Isso significa que não há momento do dia ou da noite em que estejamos sem proteção. A confiança cresce quando sabemos que não somos esquecidos, nem por um segundo sequer. A vida é cheia de imprevistos e a sensação de insegurança pode ser sufocante, desde preocupações com a saúde até o medo de perder alguém querido. Vivemos cercados de incertezas. No entanto, lembrar que Deus guarda nossa entrada e saída nos dá esperança. É como atravessar uma estrada perigosa, sabendo que há um guarda-costas invencível ao lado. Essa consciência muda a forma como enfrentamos cada desafio. A fé se fortalece quando entendemos essa verdade. A proteção de Deus não se limita às circunstâncias visíveis. Quantas vezes fomos livrados de perigos que nem sequer percebemos? Um atraso que evitou um acidente, uma mudança inesperada que poupou dores maiores. Muitas vezes chamamos isso de coincidência, mas o salmista aponta para algo maior, a mão invisível de um Deus que guarda. Essa percepção alimenta a confiança.
e nos lembra que o socorro divino está presente até nos detalhes mais comuns da rotina. Esse cuidado constante também nos liberta da paranoia. É comum viver preocupado, tentando controlar cada situação, mas isso gera ansiedade. Quando confiamos na proteção de Deus, conseguimos descansar. Não significa irresponsabilidade, mas equilíbrio. Fazemos nossa parte, mas sabemos que não estamos sozinhos. É como dormir em paz durante uma tempestade, sabendo que alguém muito mais capaz está no leme. Essa fé prática nos dá força para continuar. Outro ponto importante é que a proteção de Deus não tem prazo de validade. O salmista afirma que ele guarda desde agora e para sempre. Essa promessa é como um contrato eterno, impossível de ser quebrado. Diferente de seguros humanos que vencem ou têm cláusulas escondidas, o cuidado divino é constante. Essa fidelidade gera esperança, porque sabemos que o amanhã já está coberto pela presença dele. Isso fortalece a confiança em dias incertos. É interessante notar como essa proteção não depende da nossa força. Mesmo quando estamos cansados, distraídos ou até desanimados, o Senhor continua vigiando. Isso nos lembra que a fé não precisa ser perfeita para receber cuidado. Ele protege porque é fiel, não porque somos impecáveis. Essa certeza nos dá coragem para levantar após cada queda, sabendo que o socorro e a proteção não se esgotam. Esse é o tipo de amor que sustenta em qualquer situação. No fim, a ideia central é clara: não estamos largados à própria sorte. Existe um Deus que guarda cada detalhe da nossa vida, desde os passos mais simples até as decisões mais difíceis. Essa consciência nos faz enxergar o mundo com novos olhos, menos medo e mais esperança. Saber que Ele vigia nossa entrada e saída muda a forma como encaramos a rotina, e esse entendimento nos prepara para o próximo chamado: viver a fé de forma prática. O salmista não fala apenas de teoria, mas nos convida a viver de forma prática. Levantar os olhos para os montes é uma ação concreta, uma decisão de fé diante das dificuldades. Não é ficar paralisado pelo medo, mas escolher olhar além do problema imediato. É como trocar a lente da preocupação pela da confiança. Esse gesto simples revela um coração que, mesmo em meio ao caos, ainda acredita que o socorro e a proteção vêm de Deus. A fé prática significa agir diferente em situações comuns. Ao invés de reclamar sem parar, aprendemos a orar. Quando a ansiedade tenta dominar, respiramos fundo e lembramos da esperança que nos sustenta. Não é uma mágica instantânea, mas uma disciplina diária. Pequenos hábitos, como meditar em textos bíblicos ou anotar motivos de gratidão, podem transformar nossa perspectiva. É nesse exercício constante que a confiança se fortalece e se torna visível no dia a dia. Compartilhar essa fé também é parte da prática. Quando falamos do socorro de Deus para alguém em dificuldade, plantamos sementes de esperança. Pode ser numa conversa simples, numa mensagem de incentivo ou até indicando um livro inspirador como A Cabana, que fala de amor e cura. Essa atitude não só fortalece o outro, mas também nos lembra daquilo em que acreditamos. Fé é para ser vivida e transmitida, não guardada numa gaveta secreta. Descansar em Deus também é um ato de fé prática. Num mundo que valoriza o excesso de atividades e a busca incessante por resultados, parar para confiar pode parecer fraqueza. Mas é justamente o contrário. É um sinal de confiança madura. Quando aprendemos a entregar o controle, encontramos paz no meio da correria. É como desligar o celular por algumas horas e redescobrir o silêncio. Essa pausa nos conecta com a fonte de socorro verdadeiro. A fé prática também envolve coragem. Levantar os olhos, quando tudo em volta sugere derrota, exige ousadia. Significa dizer: eu confio, mesmo sem ver.
Essa postura não elimina as lutas, mas nos dá energia para enfrentá-las. A esperança deixa de ser apenas uma ideia bonita e passa a ser combustível real para avançar. É como um atleta cansado que encontra forças extras porque acredita na vitória que ainda não chegou. Outro aspecto é aprender a confiar em comunidade. A fé não foi feita para ser vivida sozinha. Participar de grupos de oração, compartilhar experiências em encontros ou até acompanhar conteúdos online que edificam, fortalece nossa caminhada. Muitas vezes, a resposta para o nosso pedido de socorro vem através de outra pessoa. Essa troca alimenta a confiança e nos ajuda a lembrar que não somos os únicos na jornada. Por fim, viver a fé prática é abraçar o desafio de ser testemunha viva de esperança. Significa mostrar com atitudes que confiamos na proteção de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É sorrir em meio à dificuldade, é perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, é escolher acreditar quando tudo sugere desistência. Esse estilo de vida inspira outros a também levantarem os olhos. E assim, a pergunta do salmista se transforma em resposta compartilhada. Depois de caminhar pelo Salmo 121, uma certeza fica clara: não estamos sozinhos. A solidão, a dor e a fragilidade humana são reais, mas não são o ponto final da história. Existe um Deus que é socorro constante, que guarda nossa entrada e saída e que nos convida a viver uma fé prática, cheia de confiança e esperança. Mas a grande pergunta agora é: como você vai aplicar isso na sua vida? Vai continuar olhando apenas para os problemas ou vai levantar os olhos para aquele que pode mudar tudo? Vai confiar apenas em apoios frágeis ou vai descansar na proteção de quem nunca falha? Talvez seja a hora de rever prioridades, de trocar a ansiedade pela oração, de buscar momentos de silêncio em meio ao caos. Quem sabe até começar novos hábitos, ler diariamente um salmo, escrever num caderno os motivos de gratidão ou compartilhar palavras de esperança com alguém. E lembre-se, fé não é sentimento passageiro, é escolha diária. Você pode decidir agora viver diferente, mais leve e com confiança renovada. Afinal, se o Criador dos céus e da terra está ao seu lado, do que mais você precisa? Se essa mensagem falou com você, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos conteúdos. Sempre haverá uma nova palavra de força para a sua caminhada.